Olá pessoal, então voltando aqui no módulo 4. Nesse módulo nós vamos falar sobre rotulagem de produtos químicos. Vamos falar também do pictograma, no caso dos pictogramas. O que seria isso? Que são aquelas imagens que nós encontramos muitas vezes na embalagem do produto, ou pelo menos deveríamos encontrar. Então nós vamos entender um pouco melhor sobre isso. Essa é uma legislação já antiga, em 2010, e a data final ali, onde deveria estar sendo aplicado, 2017. A gente vai ver isso aqui. E hoje já acredito que a gente não tenha mais outras, ou pelo menos não é para se ter, outros tipos de pictograma. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Rotulagem dos produtos, o pictograma. Então a classificação de perigo em embalagens é feita através de etiquetas, uma ferramenta essencial para informações sobre o grau de perigo de uma substância química, o que ela representa para o homem, o ambiente e as ações preventivas de uso seguro e correto para evitar acidentes. Nós temos duas maneiras aqui de fazer essa identificação. Essa imagem que vocês veem mais no fundo, por exemplo aqui, ó, esse é o diamante de Rommel. Eu vou depois mostrar uma imagem melhor para você, tá? Só aproveitando aqui essa imagem. Mas aqui tem um exemplo muito legal do ambiente com as informações adequadas. Ó. Você vê que todos os equipamentos têm a devida informação. Quando eu bato o olho aqui, ó, 0, 1, eu já sei que 1 significa o quê? Bom, ele é inflamável. Em qual grau? Olha, não é muito inflamável, porque o máximo que ele poderia chegar é 4, mas é 1. Ou seja, já existe uma pequena preocupação ali, mas existe. Então eu vou falar mais disso no diamante de Rommel, só para a gente já dar uma introdução aqui nesse sentido, no próximo módulo, não é nesse módulo aqui não. Tá? Aqui nós vamos falar que elementos devem conter o rótulo. Então, identificação do produto, nome comercial, aplicação, lote, peso bruto, peso líquido, telefone de emergência e dados da empresa. Aí aqui sim, essa é a rotulagem necessária. Você tem que ter isso aqui no produto. Esses aqui são os pictogramas. Eu vou mostrar aqui mais de pertinho para você. Tá? Tranquilo. Mas aqui um exemplo do mínimo que tem que conter nessas rotulagens aí. O que mais que precisa aparecer lá? E frases de preocupação. Então, não armazene próximo, tal, tal. Materiais combustíveis. Mantenha afastado de materiais combustíveis. Mantenha afastado de. E aí inclui o nome do material incompatível aqui. Mantenha afastado de contato com roupas e outros materiais combustíveis para evitar incêndio. Previna contaminação com materiais facilmente oxidáveis e aceleradores de polimerização. Essa questão da roupa, por exemplo, eu trabalhei nessa empresa de tinta, comentei com vocês, e nós não poderíamos entrar na fábrica com roupas que não fossem de algodão. Então, por exemplo, aquela jaqueta de tactel, do seu time predileto aí. Você não pode usar essa jaqueta lá porque ela tem a questão da eletricidade estática, ela gera uma estática ali com mais facilidade. Então, é um tipo de roupa que não faz sentido utilizar ali naquele ambiente, tá? É um ponto que eu me lembrei aqui, eu achei interessante comentar. Modelo do rótulo, tá? Então aqui tem até o nome da empresa, daqui que é o produto. Decapagem industrial, tá? Qual que é o grande problema aqui, ó? Bateu o olho, você já vê, ó. Você já sabe que ela é nociva ao meio ambiente, Tem esse peixinho aqui, a gente já sabe que isso tem essa o significado é esse. Aqui você já vê que tem um problema em contato com as mãos. Então, o rótulo fica ajuda. Aqui é só um modelo, a gente vai entrar mais no detalhe aí. Outro ponto aqui, placa na área, Placa de área, modelos ali. Então aqui tem um outro exemplo, ó, decapante. É o mesmo produto, ó, decapante industrial aqui, decapante. Aqui usando o diamante de Rommel, tá? E não o GHS. Nós no Brasil devemos seguir o GHS. Ah, mas na minha empresa eu uso o diamante de Rommel. Perfeito, é uma boa prática. Não tem nenhum problema, tá ótimo. Por quê? Ele é mais fácil de identificar. Embalagens menores, quando você tira da embalagem, imagina que você tirou aqui, ó, desse tambor e colocou em um recipiente menor para você usar ali na atividade que você precisa. Você pode sim identificar com o diamante de Rommel. Então, o que é o 3, o que é o 0, o que é o 1? Eu vou falar para você no próximo módulo, vou deixar curioso aí, mas daqui a pouquinho a gente já vai ver isso. E o GHS é o padrão aí utilizado não só no Brasil, mas em alguns países aí do mundo. E esses aqui, ó, são os pictogramas. Nós vamos entender um pouco melhor alguns desses pictogramas. Que significa aí o GHS? É o Sistema Globalmente Harmonizado.
Aqui foi aportuguesado, ele tem um termo em inglês, de classificação e rotulagem de produtos químicos. Tá? Então, globalmente harmonizado significa não é só no Brasil, mas inclusive em outros países. A gente deu exemplo aqui mostrando o diamante de Rommel e agora estou dando um exemplo de um painel de orientação para a leitura da FISPIC. Então, para o seu colaborador, para você que é o colaborador que está lá na linha de produção, tem contato com o produto, você identificar, conhecer a FISPIC. Eu vou te ajudar nisso hoje. Se você nunca viu nunca teve um treinamento sobre a FISPIC, a gente vai abordar isso aí mais para frente um pouco. Acho que um dos últimos assuntos que a gente vai tratar aqui nesse treinamento. Mas vai ser bem legal, aí você vai compreender com detalhe a FISPIC. E esse painel aqui é uma orientação para a leitura dela. Então, identificação química, ingredientes de risco, características químicas e físicas. Então, ele vai falando um pouco sobre cada um dos temas aqui. Informações reativas. Você precisará saber o que pode acontecer se um determinado produto químico é misturado com outro, água e o ar. Tem produtos que não podem nem ser misturado com o ar. Ele explode. Se você abrir ele na atmosfera normal, ele explode. Outros não podem ter contato com água, né? Um bem clássico aí, que não pode ter contato com água. Tudo bem que já é numa situação mais atípica, que é o incêndio, mas é o óleo, né? Riscos de saúde. Então ele vai dando alguns exemplos para a gente aqui. Os EPIs, né? Os riscos específicos. Comunicação de segurança, então leitura dos documentos. Vai falar da FISPIC novamente, leitura técnica do produto, ficha de emergência, rótulos, procedimentos de fabricação. Existe uma diferença, né, entre a ficha de emergência e a FISPIC. A FISPIC ela é mais completa, quando na verdade a ficha de emergência ela é mais voltada para o transporte, né? Então a informação é reduzida. Uma comunicação visual, então cores, né? Isso aqui é um padrão. Por exemplo, cor vermelha, rede de incêndio. Ele deve ter reparado que o hidrante é vermelho. Azul, ar comprimido. Verde representa o quê? Água, então tubulação de água. Amarelo, né? Gases não liquefeitos. Cinza, o vácuo. Cinza escuro, eletricidade. Então você tem uma série, né? Dois bem conhecidos aqui, ó. Laranja para o ácido e lilás para os alcalinos. E não podem se misturar. Bom, alumínio, então aqui outro caso, e aí tem outros exemplos aí. Aqui nós vamos falar exatamente do pictograma. Então, o pictograma de perigo é uma imagem que existe no rótulo que contém um símbolo de aviso e cores específicas e se destina a transmitir informações sobre os efeitos nocivos que uma determinada substância ou mistura pode ter na nossa saúde ou no ambiente, né? Então, os novos pictogramas têm a forma de um losango vermelho com fundo branco e substituirão os antigos símbolos quadrados cor laranja previstos na legislação anterior. Isso faz tempo, tá, senhor? Isso aqui é só contando um pouco da história para vocês. Isso aqui foi em 2010. Algumas substâncias misturas foram já rotuladas em conformidade. Ele fala aqui que 2017 seria o prazo para regularizar isso. E até lá poderá encontrar, então, né? Naquela época, você poderia encontrar ainda um pictograma diferente desses modelos que a gente vai verificar agora. Pode ser que você tenha ainda na sua fábrica aí alguma coisa antiga. A gente comenta um pouco sobre isso, mas não era para ter. Bom, então tá aqui. Gás sob pressão é o símbolo, tá? Perdão, né? O gás sob pressão, o símbolo é um cilindro de gás, tá aqui. O que significa? Contém gás sob pressão. Risco de explosão sobre a ação do calor. Contém gás refrigerado. Pode provocar queimaduras ou lesões criogênicas. O que seria isso? Né? Uma queimadura por frio, né? Exemplo, onde pode ser encontrado garrafas para gases. Exemplo de recomendações de prudência. Manter ao abrigo da luz solar, usar luva de proteção contra frio, escudo facial, proteção ocular. Consulte imediatamente um médico, né, se você eventualmente tiver uma exposição. Então aqui está bem reduzido, você vai ver que tem alguns que são maiores. Talvez a gente nem leia todos, né? Se você quiser ver detalhadamente aqui, te oriento, dá uma pausadinha aí. A gente vai ter algumas perguntas, né, desses módulos, então é bom que você tenha por dentro aí para você não ir mal lá no exercício, tá bom? Explosivo, símbolo, explosão de bomba. Então tá aqui, significa explosivo instável. Explosivo
explosivo, perigo de explosão em massa. Então tem alguns exemplos aqui. Exemplos onde pode ser encontrado fogo de artifício, munições, metais pirofóricos, né? Exemplos de recomendação de prudência, pedindo instruções específicas da utilização. Não manusear o produto antes de ter lido e percebido todas as preocupações de segurança. Manter afastado do calor, faísca, chama. Aí fala os EPIs, então tem uma série de orientações aqui possíveis. Geralmente essas informações estão lá na ficha de emergência. Oxidante, né? Então o símbolo é o que? Chama sobre circo. Tá aqui. Pode provocar um agravo, pode provocar ou agravar incêndios. Comburente. O que é comburente? O oxigênio, por exemplo, ele é um comburente. Nós temos vários, né? Mas o mais abundante que nós podemos dar de exemplo aqui seria o oxigênio. Risco de incêndio ou explosão, muito comburente. Exemplo onde pode ser encontrado agentes de branqueamento, lixívia, oxigênio para fins clínicos. Por que oxigênio para fins clínicos? Porque o oxigênio para fins clínicos ele é mais concentrado, ele não está na concentração 20.9, está na concentração maior, 70 às vezes. Então ali maior a chance de explosão. Exemplo de recomendações de prudência: manter afastado do calor, usar luva de proteção, enxaguar imediatamente com muita água a roupa e a pele contaminada. Então, aqui são alguns exemplos. Gases, aqui ele está falando do que? Inflamável, né? Símbolo de inflamável é uma chama. O que significa? Gás extremamente inflamável, gás inflamável, aerosol, líquido e vapor. Então aqui vou passar mais rapidinho. Novamente, se precisar, você dá um pausazinho aí, lê com calma, tá bom? Petróleo, né? Exemplo onde pode ser encontrado. Exemplos de recomendações de prudência: não pulverizar sobre chama aberta ou outras fontes de ignição. Manter afastado de calor, manter o recipiente bem fechado, conservar em ambiente fresco, manter o abrigo de luz e calor. Aqui o símbolo do corrosivo, né? Então esse corrosivo é o símbolo e corrosão, né? Então aqui tem aquela imagem de um produto químico sendo despejado numa mão, no meio ambiente. Não é, na verdade, acho que não é um meio ambiente, é uma barra, né? Uma barrinha, indicando que ele é altamente corrosivo. Pode ser corrosivo para metais, né? Então aqui realmente é uma barrinha de metal, provoca queimaduras. Onde eu encontro? Limpa canalizações, ácido acético, ácido clorídrico e amoníaco. Exemplo de recomendações de prudência: não respirar as poeiras, fumos, gases, névoas, vapores e aerossóis. Olha só. Lavar cuidadosamente após o manuseamento. Usar luva de proteção. Armazenar em local fresco. Então, um pouco similar com os outros que nós já vimos. Saúde, símbolo de perigo, ponto de exclamação. O que significa, né? Pode provocar irritação das vias respiratórias. Então, um risco para a saúde ali. Se fosse no diamante de Rommel, seria na cor azul. A gente vai chegar lá, fica tranquilo. Pode provocar sonolência ou vertigens. Pode provocar uma reação alérgica cutânea. Uma reação alérgica na pele. Provocar irritação ocular grave, irritação cutânea, né? E repetiu. É isso. Nocivo para a ingestão, nocivo em contato com a pele, nocivo por inalação. Exemplos onde pode ser encontrado detergentes, produtos de limpeza de sanitários, fluido, refrigerante. Aí você deve pensar, mas detergente entra aquela questão da concentração, né? Se pegar um detergente de uma concentração muito violenta, ele vai com certeza agredir a sua pele, né? A derme e possivelmente epiderme, né? Que seriam as camadas da pele ali. Eu tenho que tomar cuidado com isso também. Exemplo de recomendação de prudência: evitar respirar as poeiras, utilizar apenas ao ar livre. Tem algumas informações aqui. Em caso de ingestão, contate imediatamente o centro médico, centro de informações antivenenos. Tem um ponto interessante aqui que eu lembrei agora. Nós vamos falar disso na FIP, mas primeiros socorros você tem na FIP também. Então, poxa, o que eu faço? O que acontece? É comum você ver casos de pessoas que comentando que fulano ingeriu, ou a criança ingeriu um determinado produto químico, obviamente por engano, e aí foram lá e provocaram vômito.
esse provocar o vômito não é a melhor alternativa muitas vezes, porque muitas vezes o produto que ele engoliu é um produto que tem uma característica muito ácida ou de corrosão, e ele agride ali todo o sistema digestivo. E quando ele provoca o vômito, ele vai agredir novamente esse sistema. Então, talvez muitas vezes a melhor alternativa é você neutralizar ele na pessoa, dentro do já ingerida. Ah, isso é uma regra para todos? De forma alguma. A regra é procure a FISP antes. Saiba o que fazer se algo der errado. Não sei o que fazer, busque ajuda. Existem centros de informações toxicológicas, muitas vezes não, na FISP já tem essa informação. Geralmente, uma das empresas mais comuns, se eu não me engano, chama Toxicom, e tem um 0800 lá, ela atende muitas empresas, né? E alguém especializado já vai te falar, não, que produto que é? Faça assim, faça assado. E você já vai ser ajudado. Toda vez que envolve primeiro socorro, a gente tem que lembrar de pedir ajuda. Esse é o ponto principal. Não dá para resolver isso sozinho. Pessoas precisam de pessoas, né? Não tem jeito. Pictogramas, o que significa, né? Então, esse aqui estamos falando de toxicidade aguda, o símbolo crânio e crossbones, a caveira, né? Na verdade, então, o crânio e os ossinhos ali formando uma caveira. O que significa mortal por ingestão? Mortal em contato com a pele, mortal por inalação, tóxico por ingestão, tóxico por contato com a pele, tóxico por inalação. Isso aqui, né? Fique longe. Resumo da ópera. Não se aproxime. Exemplo onde você pode ser encontrado, né? Pesticida, produtos biocidas, metanol. Exemplos de recomendações de prudência. Aí tem alguns exemplos, vai se repetir. Então, vou passar esse aqui. Sério problemas de saúde, ou símbolo, né? Perigo para a saúde, né? Então mostra como se o pulmão ali sendo contaminado, sendo atacado, né? O que significa? Pode ser mortal por ingestão, penetração nas vias respiratórias, afeta os órgãos, pode afetar os órgãos, pode afetar a fertilidade ou o nascituro. Suspeito de afetar a fertilidade ou nascituro, pode provocar o cancro. Então você vê como é que ele é bastante agressivo também, né? Quase o da caveira. E aqui, senhores, quando ele fala do nascituro, seria o feto, né? Já na barriga da mãe, por exemplo, né? Então ele compromete tanto a fertilidade, né? Que seria o que? Criar a incapacidade da mulher ali de gerar o feto, a criança, mas ele também pode comprometer um feto já pré-existente. Tá? Então esses nomes diferentes significam isso. Um outro nome aqui que talvez não seja tão conhecido é o cancro. Mas pode trocar isso aqui por câncer. Então pode provocar o câncer, né? Seria basicamente isso, tá bom? Pode provocar anomalias genéticas, então ele é bastante agressivo ali também, tanto quanto a caveira. Precisamos ter uma atenção grande com esse carinha aqui. Aí apareceu esse pictograma, esse símbolo, se afasta. Mas reforçando, senhores, dá um pause aí, dá uma lida com calma nesse material, tá bom? Vamos lá. O que significa, né, o peixinho, lembra que eu comentei lá? O perigo para o ambiente, símbolo, meio ambiente. É um peixinho aqui, uma arvorezinha. O que significa muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Exemplo, onde eu posso encontrar pesticida, produtos biocidas, gasolina, teripintina, né, também é um. Aí aqui temos exemplos de recomendação de prudência, né? Evitar a libertação para o ambiente e recolher o produto derramado. Veja só, né? Tem uma outra palavrinha que ele apareceu aqui, que é a terepintina. Talvez também não seja tão conhecido, mas nada mais é do que um óleo essencial. E ele também é utilizado, você vê como é engraçado, né? Ele pode ser prejudicial, tudo vai da concentração, é claro, mas ele também é utilizado em forma de spray, muitas vezes como um anestésico, né? Para ajudar ali em artrite, esse tipo de problema. Novamente, né? É aquele caso, né? Muitas vezes a droga passa a ser droga, o veneno passa a ser veneno pela concentração, né? E aqui mais um exemplo disso. Tá bom? Show de bola. Vamos seguir em frente aqui. Fechou, né? Acabou. Esse era o último desse módulo e ficou num tempo legal aí, 19 minutinhos aí de vídeo. Então, vou dar um tempinho para você
Faça o exercício e a gente já se encontra para a gente fechar aí o módulo 5. Esse vai ser o último módulo de videoaulas, tá bom? A gente vai falar de home, da FISP, da ficha de informação de segurança do produto químico, e alguns acidentes envolvendo. Eu acredito que seja o último, se não me engano, são 5 ou 6 módulos, mas a gente já volta e já dá continuidade aí, tá bom? Um abraço!